liberação miofacial na prevenção às lesões e ganho de performance. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Personal trainer que está buscando ser um especialista do movimento, que é aquele personal que previne as lesões e ganha performance eficientemente. Então, a liberação miofacial, ela já é comprovadamente uma das melhores estratégias para abrir o caminho, para preparar o corpo para o movimento organizado. Por quê? Porque as aderências miofaciais, quando o tecido miofacial não está saudável, ele está aderido à musculatura, ele prejudica a função, porque ele não permite que a contração muscular seja eficiente, porque essa miofáscia está grudada na musculatura. Ele não permite que o treino de flexibilidade seja eficiente. Então, quando você entra com essa estratégia de remover essas aderências, você consegue melhorar o movimento, prevenir as lesões e, consequentemente, ganhar performance de forma muito mais eficiente. Então, para que você possa entender essas estratégias que podem fazer tanta diferença na sua carreira como personal, que é um grande diferencial, poder aplicar isso com o seu aluno, para que você compreenda bem, eu vou compartilhar minha tela, que aí você pode entender de uma forma bem didática como que tudo isso ocorre, tá bom? Vamos falar então sobre a liberação miofacial na prevenção às lesões e performance. Arrumei algumas imagens aqui do tecido, né, miofacial ali representando algumas atividades esportivas. E aí, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre características do tecido miofacial. Vocês vão conhecer um pouco da linha miofacial superficial posterior e anterior. Nós vamos falar sobre a identificação de algumas disfunções e aderências e vamos falar um pouquinho também sobre as técnicas de liberação miofacial. Tá bom? Então, vocês vão ver aqui, consegui essa imagem ali do tecido miofacial num tabuleiro de xadrez, porque o especialista do movimento, o personal que quer ter uma visão avançada de treinamento, precisa expandir o conhecimento e poder traçar uma estratégia de treinamento que faça diferença. Então, muitas vezes a gente está ali com a maior boa vontade para oferecer o melhor para o nosso aluno, para poder dar mais saúde, para poder fazer com que ele renda mais, mas muitas vezes a gente não tem a ferramenta para poder elaborar uma estratégia que vai ser realmente eficiente. E essa é a minha missão aqui, poder ir aos pouquinhos te dando cada vez mais ferramentas para que você possa deslanchar na sua carreira, tá bom? Então, vamos lá entender um pouco do conceito de padrão de mobilidade e estabilidade, que eu já trouxe aqui em várias aulas, mas hoje eu quero trazer também esse conceito das linhas miofaciais. Então, se você já acompanha algumas das minhas aulas, você já ouviu falar do padrão predominante de estabilidade e mobilidade. Então, o que é isso? Cada articulação do corpo tem uma predominância, ou de estabilidade ou de mobilidade. E a gente precisa avaliar para ver se o nosso aluno tem estabilidade onde precisa ter e se ele tem mobilidade onde precisa ter. Se algum desses padrões está disfuncional, como vocês podem ver aqui nessa imagem da esquerda, o pé com estabilidade, tornozelo mobilidade, joelho estabilidade, quadril mobilidade, sempre alternado por segmento, se algum desses padrões está disfuncional, ele vai comprometer todo o sistema. Vai comprometer não só a própria articulação, mas principalmente a articulação que está acima e abaixo. Então é muito importante a gente poder identificar o que não está funcional, o que não está funcionando bem, para poder restaurar a função para que o sistema funcione melhor. Porque uma articulação que esteja disfuncional vai interferir nas outras articulações também. E quando a gente fala de linha miofacial, e esse conceito de linha veio do Tom Myers. O Tom Myers é um anatomista das fáscias. E ele tem o famoso livro Trilhos Anatômicos. Então, a minha formação em liberação miofacial é com a escola do Tom Myers. E o Tom Myers, ele foi um aluno da Ida Rolf, que foi a precursora da liberação miofacial, do famoso Rolfing, que é uma técnica maravilhosa de extensionamento e abertura das linhas miofaciais.
Então, quando o Tom Myers fala de linhas miofaciais ou de trilhos miofaciais, mas a gente pode chamar também de cadeias miofaciais, ele conseguiu, de uma forma anatômica mesmo, ali porque ele é um anatomista, mostrar como essas linhas miofaciais transferem tensão. Então, quando eu penso numa linha miofacial de uma forma integral e entendo todo o caminho dessa linha miofacial, eu consigo entender que ela vai interferir por todo esse caminho. Então, se eu tiver aderências miofaciais em algumas das partes dessa linha, isso vai interferir também em outras regiões. Então, muitas vezes a gente vem com aquele conceito de pensar assim, mas tudo está integrado no corpo, tudo está integrado, né? Agora, a gente precisa compreender, que é aquele jogo de xadrez que eu mostrei ali, o que está conectado a quê. Isso faz toda a diferença. Poder ter a clareza e o conhecimento de que uma aderência miofacial na linha superficial posterior pode causar uma fascite plantar, que é uma das coisas que a gente vai ver hoje aqui. Uma aderência miofacial na linha superficial anterior pode causar uma pubeite, por exemplo, porque eu entendo o caminho dessa cadeia, por onde ela passa e o que ela pode prejudicar. Então, isso é muito importante para você poder entrar com a estratégia certa. Então, o objetivo aqui desse momento é que você compreenda que a linha miofacial transfere tensão por toda a cadeia, tá bom? E vai interferir por todo esse caminho. Tendo isso em mente, eu queria que você assistisse agora um videozinho que explica um pouco melhor como é esse tecido miofacial. Porque a gente fala de tecido miofacial e não tem muita clareza do que é. Então, talvez até você tenha visto alguma coisa na faculdade, não sei se chegou a abordar isso na sua faculdade, mas muitas vezes a gente, por livros, ou ali só o professor falando, a gente não consegue ter a compreensão de como olhar em 3 dimensões e num vídeo um pouquinho mais didático. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo, que aqui a gente tem uma explicação bem clara de como que é esse tecido miofacial. Então, a gente tem a ajuda do Gasparzinho ali. Ó. O Gasparzinho está tirando o músculo de dentro da fáscia. Então, se a gente tira só o tecido muscular mesmo, de dentro do tecido miofacial, ele fica como se fosse uma geleia, uma gelatina. Porque é o tecido miofacial, que a gente também pode chamar de esqueleto fibroso, como o grande mestre professor Sérgio Guida fala, como se fosse ali os gomos da laranja, que vão envolver cada fibra muscular, ó, perimísio, endomísio, epimísio. Então, cada fibra muscular é envolvida pelo tecido miofacial, desde a fáscia superficial, que é o que a gente consegue acessar com a liberação, até a fáscia mais profunda. Então, você vê que tem as fibras musculares ali. Se a gente tira essas fibras musculares de dentro da miofáscia, como ele mostrou agora, olha como o tecido, o esqueleto fibroso permanece, né? Esse esqueleto que faz todo esse envolvimento, que dá o formato. Então, é importante a gente ter a clareza de como é esse tecido conjuntivo ali que está revestindo e que quando ele está saudável, como a imagem está mostrando para a gente agora, ele permite o quê? Movimento. Porque a fáscia precisa deslizar sobre a musculatura. Isso é uma fáscia saudável, uma fáscia ativa, que a gente fala, uma fáscia que está bem hidratada. Porque muitas vezes o que faz com que essa fáscia perca essa capacidade de estocar energia, de transferir tensão, é o quê? Os desequilíbrios, a inatividade, sedentarismo, o próprio overtraining, ou excesso de treinamento, muitas vezes, posturas por muito tempo sentados, por exemplo. Isso faz com que essas aderências miofaciais sejam criadas com muito mais facilidade. Então, nosso papel como personal especialista no movimento é o quê? Poder deixar essa fáscia saudável, para que ela possa deslizar bem e não comprometer o movimento, não comprometer uma facilitação, uma contração muscular bem feita. E para a gente conseguir manter isso, a gente precisa do quê?
não só identificar se isso não está bom no seu aluno, como entrar com uma estratégia corretiva também. Então, aqui eu deixei um mapinha, para se você quiser dar um print na tela, que você tem o caminho da linha superficial posterior. Então, essa é a primeira cadeia que nós vamos abordar hoje. A linha superficial posterior, ela tem esse caminho que está descrito aqui na esquerda. Começa lá no osso frontal, ou você pode começar da fáscia plantar também, que é lá embaixo, sobe pelo tendão calcâneo, pega gastrocnêmio, isquiosurais, ligamento sacrotuberal, todos os paravertebrais, a fáscia epicraniana e termina aqui no osso frontal. Então, esse é o caminho da linha superficial posterior. Ela transfere tensão por toda essa cadeia. Então, agora você já consegue compreender como que é o tecido miofacial, que você acabou de ver, o filminho mostrando como é essa miofáscia. E vamos acompanhar agora em 3 dimensões como é esse caminho da linha superficial posterior. Vamos ver? É mais um videozinho aqui. Então, ele mostra aqui pra gente, ó. Olha o caminho dela. Dá para a gente ver direitinho. Ele vai começar falando desde lá de baixo, da fáscia plantar. Ela vai subindo ali, ó, tendão calcâneo. Pega ali a musculatura das panturrilhas, dos isquiosurais. Pelo ligamento sacrotuberal, transfere tensão para os paravertebrais, se comunica com os paravertebrais. E sobe por todos os paravertebrais, eretores da coluna, da torácica, da cervical, até chegar ali no osso occipital, onde pega a face epicraniana e termina lá no osso frontal. Então, esse é o caminho dessa linha. Então, agora o que a gente precisa olhar? Já compreendemos o caminho, já entendemos a anatomia, precisamos entender a função dessa linha. Então, a função, essa linha começa a ser mais ativa ali nos 3 meses de idade da criança, onde começa a se formar as lordoses, lordose cervical, a lordose lombar, um bebezinho ali no berço, né? Então, a linha superficial posterior, quando ela se contrai, como você pode ver na imagem da esquerda, ela faz essa extensão. Então, ela promove a extensão da coluna, extensão do quadril, extensão do tornozelo, extensão do pé. É uma linha extensora que leva o corpo para cima, para essa abertura, né? Então, naturalmente, é a linha miofacial que sustenta o quê? A postura. Se a gente não tivesse essa linha toda transferindo tensão, o corpo cairia para a flexão, né? À frente, a gente inclinaria a frente com o corpo em flexão. Então, essa é a função da linha superficial posterior. As aderências miofaciais que podem ser encontradas ao longo de toda a cadeia vão prejudicar normalmente as extremidades. As extremidades normalmente sofrem. Não que o meio da cadeia também não possa sofrer, mas as aderências miofaciais prejudicam função, então a contração ali não vai estar bem organizada, vai estar limitada, e normalmente a gente tem as extremidades. Qual que é a extremidade superior da linha superficial posterior? A fáscia epicraniana. Então, é muito comum, por exemplo, as aderências miofaciais nessa cadeia causarem uma dor de cabeça tensional, que é aquela dor de cabeça que vem aqui por cima do couro cabeludo, né? E na outra extremidade, que é a fáscia plantar, a famosa fascite plantar. Então, coloquei aqui algumas imagens de algo que a gente vê muito hoje em dia, né? Salto alto, por exemplo. O que ele faz? Deixa o pé, o tornozelo, numa posição ali de flexão plantar, aonde vai deixar esse tecido em encurtamento. Então, a gente tem aqui até o efeito arco de corda, né? Tem aqui esse arco e flecha, mostrando que a corda do arco e flecha é o tecido miofacial. A flecha é o calcânio, o osso calcâneo que está aqui. Então, se esse tecido miofacial está muito tenso e aderido,
essa corda, né, que é o tecido miofascial, vai ter mais tensão e vai empurrar esse calcânio nessa direção. Essa imagem aqui é uma imagem do Anatomy Trains, tá? Do Tom Myers. Então, quando eu tenho essa tensão aqui exacerbada nessa linha e nessa parte posterior do calcânio, é comum até que a gente veja uma diminuição do espaço aqui para o calcânio. Estão vendo que essa imagem aqui da direita parece que a aluna tem menos calcanhar do que essa daqui? Aqui parece que tem 1/3 quase de calcanhar, né? Comparado ao pé, se dividir o pé em 3 aqui, a gente tem 1/3 proporcional aqui, praticamente, né? Aqui é bem menos, ó, tem um pouquinho só de calcanhar. É possível que seja por conta de tensão nessa linha superficial posterior. Tá bom? Aqui eu trouxe um videozinho para que a gente possa enxergar essa fáscia plantar. Por ser tão comum nos nossos alunos, principalmente corredores e ciclistas, a famosa fascite plantar. E aqui dá para ver realmente nessa imagem real, né, de um cadáver, como essa fáscia plantar passa ali por trás do calcânio e já se comunica com o tendão calcâneo e transfere tensão para cima, né? Dá para a gente ver bem e como ela funciona como um elástico ali, né, mantendo o arco plantar, e quando chega perto dos metatarsos, ela se divide em 5 partes. Então, a fascite plantar, que afeta muito dos nossos alunos, o que é importante a gente entender? Que a fascite plantar, ela, muitas vezes, a inflamação está ali, na própria fáscia plantar, tem uma inflamação ali, mas que nós, como personagens que enxergamos além, precisamos compreender que a causa dessa fascite plantar pode estar em aderências miofaciais em toda a cadeia superficial posterior. Isso é muito importante que você entenda. Então, a função de reabilitar uma fascite plantar é do fisioterapeuta, né? E se esse aluno está com dor, cabe a nós encaminharmos ele para o médico, sugerir que ele busque um diagnóstico correto para ver se é isso mesmo, né? Não cabe a nós nem diagnosticar, nem reabilitar. E se você é fisioterapeuta e está assistindo essa aula, você é muito bem-vindo. Vários fisioterapeutas já vieram para os meus cursos para justamente aprender a encontrar a causa, né? A causa da disfunção, que vocês também sabem que é justamente isso, que é a disfunção que causa a lesão, né? Mas nós, como personagens que temos a visão avançada de treinamento, vamos atrás do quê? De restaurar a função, porque a gente quer prevenir a lesão. A gente quer que ele não chegue nesse estado de inflamação. E a gente quer melhorar a performance desse aluno, a gente quer que ele corra bem, pedale bem, sem dor. Então, o que a gente pode fazer aqui? Trouxe um exemplo de uma liberação miofacial que eu estou fazendo aqui, numa aula que eu dou dentro da certificação iFit Pro. Na certificação iFit Pro, a gente tem 16 módulos e cada módulo a gente fala de um assunto diferente. E a gente tem um módulo que a gente fala só sobre a linha superficial posterior, e eu dou vários exemplos de liberação miofacial, com stick, liberação manual, liberação com rolo, com bolinha. Então aqui eu estou dando um exemplo de como distensionar e remover essas aderências miofaciais, especificamente na panturrilha. Então aqui eu estou fazendo isso só na panturrilha, mas quando eu vou pensar em liberação miofacial de uma cadeia, eu preciso pensar naquele caminho todo que vocês viram. Não só na panturrilha, preciso pensar nos isquios surais, nos paravertebrais. E aí, quando eu faço isso de uma forma eficiente e bem feita, com uma boa técnica, o que eu vou fazer? Remover as aderências miofaciais, melhorar a qualidade de contração muscular, melhorar a flexibilidade, consequentemente, melhorar a função. É isso que a gente quer, melhorar a função, porque é isso que vai prevenir a lesão do seu aluno. E é isso que vai melhorar a performance de forma eficiente. Tá bom? Então, visto isso, nós vamos agora para a linha superficial anterior. Essa linha superficial anterior, ela é a antagonista da superficial posterior, né? Então, a anterior, qual que é o caminho da anterior?
ela começa na fáscia do couro cabeludo, pega o esternocleido, desce aqui pela fáscia external, se liga ao reto do abdômen e vai até a sínfise púbica. De lá, da espinha ilíaca anterosuperior, ela desce pelo reto femoral, pega o tendão patelar, tibial anterior e extensor dos dedos. Ela faz essa função oposta à linha superficial posterior. Vamos dar uma olhada nela, naquele filminho em 3 dimensões, para você entender melhor? Aqui a gente consegue enxergar bem todo o caminho da linha superficial anterior. Ela começa ali na fáscia do couro cabeludo, pega o processo mastoide, o esternocleido mastoide, desce pela fáscia external, chega ao reto abdominal, desce até a sínfise púbica, e depois da espinha ilíaca antero-inferior, desce ali pelo reto femoral até o tendão patelar, que se comunica ali com o tibial anterior, até os extensores longo e curto dos dedos. Então aqui, vamos também entender, agora que você já viu a anatomia dessa linha, vamos entender qual é a função. Então a função da linha superficial anterior, e essa imagem da esquerda mostra bem que a prancha, a famosa prancha, é um dos melhores exercícios para trabalhar essa linha superficial anterior. É um exemplo claro de como eu coloco toda a linha para trabalhar. Então, a prancha não é um exercício só abdominal, né? Eu tenho a força abdominal ali, eu tenho o reto abdominal trabalhando. Mas quem mais está trabalhando ali? Musculatura do quadríceps, para manter o joelho estendido. Musculatura do tibial anterior, para manter o pé em flexão dorsal. Os extensores curtos e longos dos dedos, para toda essa manutenção. Então, a prancha é um exemplo claro de ativação da linha superficial anterior, e essa linha tem essa função de sustentar e proteger a parte anterior do corpo. Então, quando a gente contrai toda a linha, o que ela faz? Flexão da coluna, flexão dos quadris, flexão dos tornozelos, pés e a extensão dos joelhos. Tá bom? Então, a gente também precisa olhar para as aderências miofaciais que podem ocorrer nessa linha. Lembra que eu falei que normalmente as extremidades sofrem? Então, se eu tiver aderências miofaciais por toda a linha superficial anterior, seja lá no reto femoral do quadríceps, seja no reto abdominal, seja no tibial anterior, ele vai, por exemplo, prejudicar a flexão plantar, que é esse movimento da direita que vocês estão vendo. O aluno perde essa capacidade de flexão plantar. Já viram aqueles alunos que não conseguem flexionar? Parece que o pé fica sempre, né, em flexão dorsal. Então, a extremidade sofre, perde movimento ali. Se ele perde movimento, ele perde função, né? Começa a arrastar o pé, perde qualidade de contração. E a gente tem também no esternocleido, quando as fáscias estão muito aderidas por toda a cadeia, a extremidade pode gerar essa anteriorização da cabeça. Porque o encurtamento do esternocleido gera essa anteriorização da cabeça, como vocês podem ver aqui. Tá certo? Essas são as extremidades, então. Então, eu trouxe aqui agora um exemplo de liberação miofacial no quadríceps, que faz parte dessa linha superficial anterior. Então, aqui, diferente do stick, eu estou trazendo um exemplo de uma liberação manual, e aqui, especificamente, eu estou aplicando a liberação numa técnica das falanges. Então, essa técnica das falanges, a gente costuma começar essa liberação fazendo uma abertura. E quando a gente faz uma liberação miofacial, principalmente a manual, a gente consegue sentir essas aderências miofaciais, né? A gente sente onde tem mais aderência, sente onde precisa dar um pouco mais de atenção. Então, esse movimento nunca é feito à força, eu nunca uso a minha força. A gente usa uma técnica que a gente chama de engatar ao nível de resistência, e se a fáscia permite,
a gente consegue fazer essa liberação miofascial. É a fáscia que vai permitir o movimento ou não. Então, vocês veem aqui que quando eu começo a fazer essa liberação aqui na Monique, dá para perceber como o lado medial da coxa dela permite mais o movimento, a fáscia da parte medial permite, e da parte lateral não permite. Ó, eu engato até o nível de resistência, quando eu engato, a fáscia do lado medial permite, ali sobre o vasto medial oblíquo, só que a fáscia que está ali sobre o vasto lateral parece que não vai, ela resiste. Por quê? Porque tem mais aderência miofascial na parte lateral. Então, aqui seria o caso de poder dar um pouquinho mais de atenção para a parte lateral, já começo a perceber onde estão as aderências miofaciais. E isso é muito comum, né? Porque a gente sabe que na parte lateral da coxa tem ali todo o trato iliotibial que deita sobre o vasto lateral, então é mais comum mesmo que haja mais aderência miofacial na parte lateral. Então, encerrando aqui os slides, a ideia dessa aula era trazer para você esse conceito do tecido miofacial, para que você pudesse compreender de uma forma ampla e clara e didática. Eu espero muito que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, você gostou e aproveitou de alguma forma essa aula, conta para mim aqui nos comentários, que é muito importante para mim esse feedback. Eu te agradeço pela presença em mais uma aula, por estar aqui comigo. Gratidão e nos vemos numa próxima aula.